Ninguém é grande por acaso. Ninguém vai alcançar sucesso por acaso. Ninguém terá uma vida profissional, financeira. Ninguém terá um casamento, uma família abençoada por acaso. Pessoas de sucesso, elas têm uma percepção diferente da maioria. Elas conseguem enxergar o que poucas pessoas conseguem enxergar, principalmente oportunidades. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e ele era chefe. Então ele era um homem de sucesso, apesar do seu povo odiá-lo. Zaqueu provavelmente não tinha amigos verdadeiros. Ele tinha pessoas ao seu lado que queriam sugar, mas ele não tinha amigos verdadeiros. Mas Zaqueu, ele era um homem inteligente, e ninguém chega na posição que ele chegou sem inteligência, sem sabedoria. E a Bíblia diz, e ele olha, percebe o caminho que Jesus ele tem que fazer, porque só tem aquele caminho, então ele vai passar por ali, toda a multidão está com ele ali, ele vai dar aquele contorno e vai passar por ali. E ele então se adianta e sobe numa árvore. A primeira coisa que eu aprendo com Zaqueu, irmãos, é: quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem, como eu vou me comportar? Eu vou desistir? Eu vou retroceder? Ou eu vou seguir o propósito de ter um encontro verdadeiro com Jesus, de estar perto de Jesus? Quando as lutas e adversidades vierem, e elas virão, eu vou retroceder ou eu vou encontrar uma forma de investir, de continuar investindo na salvação da minha família? Porque muita gente no lugar de Zaqueu desistiria. Sou um homem baixinho, essa multidão toda, não vai dar para mim, vou me embora para casa. Quantas vezes nós já desistimos de promessas que Deus nos fez, de bênçãos que Deus colocou diante de nós, porque teríamos que enfrentar uma luta ou teríamos que mudar algo em nós? Porque talvez mais difícil do que enfrentar uma grande multidão, como a mulher do fluxo sanguíneo enfrentou, é enfrentar a nós mesmos. Talvez você seja a pessoa mais difícil a ser enfrentada para que o seu casamento seja transformado. Não é o seu marido, não é a sua esposa, provavelmente é você mesmo. E talvez o inimigo mais difícil a ser enfrentado seja você. Porque é muito mais fácil nós enfrentarmos as outras pessoas e acusá-las dos erros. É muito mais fácil nós enfrentarmos outras pessoas e vencê-las do que vencer a nós mesmos. Por isso que Jesus, ele disse, olha como tudo cai nesse ponto. Por isso que Jesus, certa vez, ele disse assim: você quer vir após mim? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Porque a pessoa mais difícil a ser vencida somos nós mesmos. É o nosso eu, é o nosso ego. E Zaqueu, ele aprendeu isso. A Bíblia diz que Zaqueu, ele não desistiu, porque ele era um homem inteligente e focado. Ninguém é grande por acaso. Ninguém alcança sucesso por acaso. Ele era focado, ele era inteligente. Ele se adiantou e subiu numa árvore. Diz a Bíblia que quando Jesus passou, Zaqueu, eu fico imaginando aquela cena, Zaqueu olhando de cima assim, e vendo Jesus mais perto do que ele imaginava que poderia ver. O que me chama a atenção em Zaqueu é que ele percebeu que Jesus era alguém muito importante. Lembra que eu falei aqui no início? Abençoe e você será abençoado. Esteja perto de quem está na bênção, porque vai sobrar bênção para você.
Zaqueu percebeu que Jesus, ele era uma pessoa extremamente importante, a ponto dele, entre aspas, tomar uma atitude que a qualquer outra pessoa na posição dele seria uma humilhação. Subir numa árvore, no meio de uma grande multidão, para ver Jesus passar. Só que ninguém é grande por acaso. Quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, o que Jesus vinha fazendo, o que Jesus vinha pregando, Zaqueu deve ter pensado assim: eu sou um homem rico, poderoso, de grande influência, mas não tenho paz. Talvez Zaqueu estivesse com a família dele toda destruída, o casamento dele talvez já tivesse desmoronado. Zaqueu, ele queria algo que pudesse trazer alegria, felicidade, paz e satisfação a ele, que o dinheiro não pôde trazer, que o prestígio não pôde trazer, que aquela estabilidade financeira e profissional não pôde trazer, que o império romano não pôde trazer a ele. Ele queria algo diferente, e quando ele olhou, ele ouviu falar de Jesus, ele disse: é isso que eu quero. Eu quero o que Ele pode dar, o que Ele tem dado a muitas pessoas, porque ele tinha ouvido relatos de muitas pessoas. E quando eu encontrei com Ele, eu senti paz. Quando Ele falava, vinha paz ao meu coração. A minha vida foi transformada quando eu ouvi uma pregação dEle. Zaqueu deve ter pensado: é isso que eu quero para a minha vida. Então a primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é que todos queriam a mesma coisa. Por que Zaqueu e não qualquer um outro? Não sei. Confesso que não sei. Mas eu posso imaginar. Se eu tivesse que te dizer o porquê que Jesus escolheu Zaqueu naquele momento, eu diria: Jesus conhecia o coração de todos. Toda aquela multidão queria uma bênção, que seria uma bênção provisória, a cura, uma libertação, algo para acalmar a ânsia do seu coração, a ressurreição de alguém, de um filho, de um parente, como Jesus já tinha operado tantos milagres, transformação ou multiplicação de pães e peixes. Mas o que Zaqueu queria não era uma bênção temporária, o que Zaqueu queria era uma transformação eterna. Talvez isso tenha chamado a atenção de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus olha para cima e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, meu filho. Hoje eu quero estar com você na sua casa. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu, naquele momento, diz a Bíblia que ele toma uma atitude. Quando as pessoas estão criticando Jesus, dizendo: este Jesus, o mestre, ele se hospeda na casa de um homem pecador. Aí nesse momento, irmãos, Zaqueu, ele toma uma atitude. Olha só a atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele diz assim, no versículo 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha só, é uma atitude no presente, é uma atitude que revela transformação. Diga comigo: transformação. Transformação. Então ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Quer dizer, a riqueza, ela deixou de ser a segurança dele, a paz dele, a alegria dele. Ele foi transformado ali. E ele continua dizendo: e resolvo dar, além disso, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que é isso? Arrependimento. Diga comigo: transformação e arrependimento. Naquele momento que era o presente, no presente, Zaqueu, ele tomou uma decisão de mudar o coração dele.
Qual é o maior investimento que Zaqueu fez na família dele? O maior investimento que Zaqueu fez na vida da família dele, ou na salvação da família dele, olha só, não foi a metade dos bens que ele deu aos pobres. Não foi a restituição 4 vezes mais, não, tudo isso foi uma consequência do maior investimento que Zaqueu fez na salvação da família dele. Zaqueu permitiu que o Espírito Santo transformasse o coração dele. Zaqueu permitiu ser transformado pelo amor e pelo poder de Deus. Esse foi o maior investimento que Zaqueu fez na salvação da família dele. Porque preste atenção, no presente Zaqueu disse o quê? Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso em função do seu passado, dos seus erros e pecados do passado, porque ele disse: e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou lhe restituir 4 vezes mais, é o que está na lei. Ele era um judeu conhecedor da palavra, ele estava cumprindo a palavra. E essa decisão que ele tomou no presente, referente também ao passado, proporcionou a família de Zaqueu, a ele e a família dele, viver algo que dinheiro nenhum pode comprar, que astúcia nenhuma pode conseguir. O que é, pastor? Salvação, vida eterna. Porque depois desse momento, Jesus, ele olha para aqueles que estão ao seu lado e disse: hoje entrou salvação nesta casa.